Oi pessoal, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou o Alan e o vídeo de hoje é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, né? Sobre jogo no hype, ou jogo polêmico, que divide opiniões e coisa do tipo. E hoje eu quero falar sobre um jogo que, cara, tá todo mundo jogando. Tá todo mundo jogando. Acho que talvez se você que tá assistindo o vídeo não tá jogando, ou é porque você realmente não gosta de card game, ou porque você não gosta do tema, né, Star Wars. O que eu acho difícil uma pessoa não gostar de Star Wars, embora eu conheça. Sem muitas delongas, o jogo de hoje é o super hype Star Wars Destiny. Aqui o meu tá vazio porque eu tirei os componentes para mostrar para vocês, mas aqui eu mostro a caixa do Kylo Ren, né? Essas duas caixas são caixas de starter. Star Wars Destiny é um jogo para duas pessoas. Né? Ele é. Cadê o nome do designer do jogo? É um nome meio impronunciável que eu já não sei onde é que tá. E ele coloca aqui, né, a partir de 10 anos e uma média de 30 minutos. Geralmente vai um pouquinho mais. Ah, achei aqui, ó. O designer do jogo é o Lucas Litzinger e o Corey Konechka. Sei lá como é que se fala isso. Star Wars Destiny é um jogo do tipo Collectible Card Game, né, que você vai colecionando, na melhor linha do Magic the Gathering, com os boosters. E ele está fazendo muito sucesso por dois motivos. Pelas mecânicas, que são realmente engenhosas, ele tem uma maneira de jogar bem interessante. E, acho que pelo principal atrativo dele, que é até difícil tirar daqui, os dados. Vamos mostrar aqui pertinho. Então, como é que você joga Star Wars Destiny? Eu vou passar as regras bem por cima mesmo, porque eu quero falar sobre o jogo e as consequências de você entrar ou não nele. Nós temos dois tipos de carta essencial, tá, no jogo. Cartas que te concedem um dado, tá? No caso aqui, por exemplo, toda carta que ela tem um dado, as faces do dado virão aqui no cantinho. Essa aqui, por exemplo, é uma carta de melhoria. Deixa eu pegar uma carta de personagem para deixar mais claro, né, o que eu quero falar. Durante o jogo... Cadê a Rey? Aqui, ó. Vamos pegar a Rey. Prodígio da Força. Então aqui, né? Nós temos uma carta de personagem e ela contém as informações, né? As habilidades do personagem, as faces do dado dele e a pontuação que ele vai utilizar para montar um deck, né? Porque quando você vai construir o seu deck, você tem que somar os pontos de personagem. Esses pontos geralmente são pré-determinados pelas regras e de um modo geral sempre vai ter dois personagens na mesa, com pouquíssimas variações disso. O jogo também tem cartas do tipo cenário, tá? Que elas podem ser contestadas a todo momento, né? Quando você começa uma partida você pode pedir o cenário, e você tem uma vantagem por conta disso. E você tem cartas do tipo, como essa aqui, ó, as cartas de evento, que elas fazem uma série de efeitos na partida, né? Então aqui em cima você sempre vai ter o custo, né? O que eles vão custar em créditos. Vamos pegar essa carta aqui, por exemplo, desse personagem que é uma cópia descarada e mal feita do Mestre Yoda. E, aliás, eu acho esse filme podraço, Despertar da Força. Eu odeio esse filme, detestei, nota 4 pra ele. Mas não vou falar mal do filme aqui, isso fica para um outro dia. Mas quem me conhece pessoalmente sabe por que eu não gosto do filme. Vamos falar do jogo. Então como é que você transcorre a partida? Você vai ter o seu baralho, vai girar sempre em torno ali de 30 cartas, se eu lembro bem. E o seu oponente também. Como ele é um jogo de colecionável, né? Então você tem os boosters. Você vai lá e pode comprar um booster lá, os preços giram em torno de 10 a 14 reais, dependendo do lojista que você for comprar, tá? E você também vai ter a opção de comprar as caixas, né, que são caixas fechadas, que vem lotado de boosters dentro. Então toda vez que você vai comprar um booster, você sempre vai ter a garantia de que vem um dado, tá, no seu booster. E na caixa, de um modo geral, você sempre vai ter uma raridade nela. Na internet, se vocês pesquisarem, diz isso direitinho, mas acho que, se eu não me engano, vem acho que sempre uma carta super rara por caixa, e acho que uma ou duas lendárias, depois raras, assim por diante. Enfim, pra quem é colecionador e pra quem viveu a vibe maluca do Magic, né, eu joguei Magic na terceira e na quarta edição, cara, então... eu tinha lá os Skird Apes, que eram os macaquinhos, meu sonho era ter Demonic Tutor, Black Lotus, tinha um dragão vermelho lá que eu não lembro, enfim, eu vivi a fase do colecionismo quando eu era adolescente, né, quando eu tinha lá dos meus 10 até os meus 15 anos mais ou menos. Não levei adiante porque comecei a estudar e trabalhar muito cedo, então não tinha tempo, a verdade é essa. Tinha grana, mas não tinha tempo. E hoje,
nós temos um revival forte, né? Então hoje eu vejo as pessoas assim, todo canto que você vai, nos meios, né, que a gente gosta de lojas de board game, ou até algumas lojas de videogame mesmo, então lojas de videogame perto de casa que eu vi uma molecada jogando lá, uns garotos, estão jogando Star Wars Destiny. O legal é porque assim, como ele é um jogo relativamente barato, né, as caixas iniciais elas giram ali entre 50 e 60 reais, e os boosters também, então cara, se você tiver a fim de enfiar a mão no bolso, você vai ter bastante coisa para jogar. Mas aí qual é o problema? Agora vamos começar a falar mal do jogo. Falei bem, bom, aliás, antes de eu começar a falar mal, vamos falar do jogo mais um pouco. O jogo se transcorre na famosa eu faço, você faz, eu faço, você faz, eu faço, você faz. Para quem gosta de coisas que se desenrolem melhor na base dos combos, esse jogo demora e muito a engatar. Tá? Então quando você tem acesso a mais cartas, se é acesso eu digo dinheiro, você começa a colocar cartas que ativam outras e fazem combos e fazem ações que se desenrolam e assim por diante. Então ele fica mais prazeroso de jogar. Agora se você pegar, por exemplo, esses dois starters, né, que foi o meu caso aqui, eu peguei esses dois starters com o Emerson da Bravo Jogos. Aliás, Emerson, forte abraço. Aliás, Emerson, eu odeio jogar com você qualquer coisa. Você sempre ganha de mim, não gosto de você, você não é legal. Como lojista é legal, como jogador não gosto não. Enfim, então se você jogar com os dois starters, você vai ter uma experiência ok, legal, tipo, legalzinho o jogo, bacana, gostei, tipo, dá um fatorzinho replay, vamos jogar de novo, vamos trocar os baralhos, eu jogo com um, jogo com o outro, legal. Agora, se você quer ter uma experiência realmente profunda do jogo, entender toda a mecânica do jogo e tudo que ele pode te oferecer, aí realmente você vai ter que enfiar a mão no bolso e nem aconselho comprar os boosters. Aconselho você comprar as caixas fechadas de boosters. Agora eu também desafio a conseguir achar essas caixas, porque o jogo simplesmente esgotou em todos os lugares. Quem comprou, comprou. Quem não comprou vai ter que esperar uma nova remessa agora que não se sabe quando vem. O jogo vem pela Galápagos. Galápagos é essa que eu odeio, tá? Eu vou deixar bem claro isso, porque o que vocês fizeram com o Imperial Assault, cara, sem comentários. Quando eu fizer o meu vídeo com o meu Imperial Assault gringo, aí eu comento sobre isso, mas Galápagos nota 0 pela postura do Imperial Assault. Mas assim, veio pela Galápagos, tal, zerou, tá vindo nova remessa aí com previsão de chegar aí nas próximas semanas, meses. Então o jogo, se você meter a mão no bolso, ele é legal, ele é bacana, e se você gosta de jogos player to player, né, aí 2 a 2, porrada, é bacana. O que eu não gostei no jogo, tá, e é uma coisa que me desagradava já da época do Magic. Cara, jogo que paga, entendeu? O jogo que paga não gosto, não adianta, não é meu isso, eu não gosto. Eu gosto, por exemplo, de pegar um jogo como esse, que é uma experiência pronta, um jogo como esse, um jogo como aquele, ou vários outros que estão aqui atrás, que é uma experiência pronta. Você vai comprar a caixa e você vai se divertir com o que está ali. Você vai exaurir aquele jogo quantas partidas você se dispor a jogar. E esses jogos, de um modo geral, né, os board games tradicionais, eles têm uma curva de aprendizado muito grande, uma curva de estratégia para você desenvolver, para você pegar todas as opções do jogo. Por exemplo, eu tenho um grande brother que ele adora jogar Puerto Rico, ele tem mais de 50 partidas de Puerto Rico. E ele falou pra mim, cara, só fui entender a beleza do Puerto Rico, né, que é um clássico, né, a beleza do Puerto Rico, lá pela minha 10ª partida, pra você entender o que ação que puxa melhor com aquela, qual momento certo de fazer isso, momento de fazer aquilo, e assim por diante. E o jogo colecionável, eu acho que ele está muito ligado a esse fator, entendeu? Então se você gastar muito, cara, vai ficar legal. Então assim, eu não tenho nada contra. Acho que o dinheiro é de cada um faz o que quer. Eu não vou entrar no Star Wars Destiny, tá? Tanto que até quando eu comentei com o Emerson, falei, eu quero pegar uma caixinha básica de cada só pra jogar, conhecer o jogo, entender e ter lá em casa de vez em quando. Tem uma galera falando sobre uma maneira de jogar ele, fazendo um draft de cartas, que eu não testei ainda, eu vou testar, acho que deve ficar uma experiência mais prazerosa. Mas eu confesso que eu não vou atrás dessa mecânica do colecionável. Já tive a minha fase disso na vida, não quero mais. Star Wars Destiny é um jogo bom? Sim e não. Sim, se você enfiar a mão no bolso e você for atrás das grandes caixas de booster. Aí, você vai ter uma experiência muito mais legal. Você vai tirar o Darth Vader, você vai tirar o Luke Skywalker, o Imperador, o Sith Holocron. Você tem N cartas mega poderosas, o Detonador Termal. Cara, você tem N cartas. Que vão deixar a experiência muito, muito bacana. Agora, se você ficar só nos decks básicos, é um joguinho legal. Tipo, você jogar uma vez, jogar duas, ok. Você vai lá e guardar no cantinho lá dos seus joguinhos que de vez em nunca você vai mexer neles para tirar a poeira.
Então de 0 a 10 eu dou um sonoro 6, tá, pro Star Wars Destiny. Comprando as cartas eu dou um sonoro 6,5. Ponto final. Eu não achei o jogo sensacional, não achei o jogo fantástico, não achei que ele traz nada de revolucionário ao mercado. Eu acho que ele tem uma mecânica legal, ele tem o problema da sorte com os dados, tem algumas cartas que mitigam isso, mas eu consegui jogar, tá, com as outras cartas, porque eu tenho um amigo que já comprou 3 caixas, então a gente jogou algumas partidas, então senti o feeling real do jogo. Mas eu acho que o lance da sorte, por exemplo, o Magic, até o Fabrício do Aftermath, Fabrício, aliás, aquele abraço, ele comentou isso, eu concordo plenamente com a opinião dele. No Magic você mitigava a sorte justamente com as cartas. Aqui não, aqui você ainda está sujeito a ela. Então, por melhor que seja o seu baralho, muitas pessoas defendem isso porque dá uma equilibrada no jogo e tal. Ok, eu, como tenho o dedo podre para jogar dado, cara, não é pra mim. Mas de um modo geral, tá? Recomendo, se você é fã da franquia, cara, você vai amar, porque até o Pedrão do Tarja Preta, Pedrão, aquele abraço, também comentou isso. É um puta metagame, né? Você pode juntar vários personagens, fazer uma historinha e tal. Então ele tem todo o seu mérito. A mecânica dele funciona? Funciona. O que não me agrada são os dados. Os dados são lindos, maravilhosos, são os dados grandões, bonitos, mas não me agrada, tá? Porque jogo com sorte, eu não tenho sorte. Então, mas de um modo geral, acho que é um jogo legal se você enfiar a mão no bolso. Então, era isso. O vídeo de hoje é do Star... Aliás, né, eu não estou nem falando mal das pessoas que jogam, pelo amor de Deus, que a maioria dos meus amigos jogam e estão vidradaços no Star Wars Destiny, tá? É um jogo legal, é um jogo bacana para se ter em casa, você vai se divertir mesmo, só que tem o problema de você ter que enfiar a mão no bolso. Então, no final das contas, o preço que você vai gastar com os decks básicos em uma caixa de booster, por exemplo, basicamente é um preço de um board game caro. Entendeu? Você vai gastar ali uns 350, 380 reais. Aí se você conseguir ficar só nisso, beleza. O problema é se você não conseguir ficar só nisso. Aí tu tá ferrado, porque tu vai comprar umas 2 caixas dessa por mês, procurando as lendárias e as raras, que elas fazem muita diferença no jogo. Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Vou gravar um vídeo na sequência aí e subir de um jogo maravilhoso aí, €1, que eu tive uma experiência recente e fiquei muito satisfeito com ele. Então, aquele abraço.